que mal começou e eu já tenho um livro que eu tenho certeza que vai figurar na lista de favoritos do ano. Oi gente, eu sou a Ione Simões. Hoje eu vim falar pra vocês de uma leitura que foi a leitura conjunta com o clube de membros daqui do canal em janeiro e que me conquistou completamente. Era um livro que eu queria ler há muito tempo e que não só me proporcionou uma leitura muito gostosa, mas também aquela sensação de abraço, de acolhimento e a certeza que se eu tivesse lido esse livro lá na minha adolescência, quando eu tava naquela época de prestar vestibular e tudo mais, ele provavelmente teria ajudado com muitas das minhas angústias. E eu tô falando de Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali, da Lola Salgado, que foi publicado em 2020 pela editora HarperCollins. Era um livro que eu já tinha colocado aí na minha lista de próximas leituras várias vezes e eu ainda não tinha conseguido ler, mas agora finalmente saiu e foi muito gostoso poder também ler junto com os membros, que afinal da lista de livros que eu pré-selecionei para eles, votaram em janeiro pra gente ler esse daqui. Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali conta a história da Olivia, que ela é uma adolescente, que ela tá bem naquela fase de prestar vestibular. E a grande questão é, ela se dedicou o ano inteiro para prestar vestibular para arquitetura, recebendo ali todo o incentivo da mãe, da tia, da avó com quem ela mora. Porém, ela percebeu que aquilo não é o que ela quer cursar. E existe uma grande expectativa ali da família dela para que ela passe no vestibular, principalmente porque a mãe dela engravidou dela muito jovem, teve que deixar para trás o sonho de fazer medicina. Então ela percebe que a mãe enxerga nela ali uma nova oportunidade de realizar as coisas que a própria mãe não conseguiu. E a Olivia não consegue comunicar, dizer que, na verdade, talvez ela não queira fazer arquitetura. Ela sabe que ela não foi bem no vestibular, então ela sabe que ela vai ser reprovada. Quando o resultado sai, ela meio que sente um alívio, porque ela não vai precisar seguir aquele caminho. Só que isso frustra a família dela e assusta, porque eles não estavam esperando por aquilo. E aí a grande pergunta é, o que afinal a Olivia quer fazer? E será que ela precisa entrar no cursinho naquele momento, já prestar vestibular direto? É o que a mãe dela quer, mas é o que a Olivia quer? Vai surgir esse atrito entre as duas e para aumentar toda a confusão emocional da Olivia, ela descobre que a banda favorita dela, a banda sobre quem ela escreve várias fanfics, acabou de anunciar que vai ter uma turnê de despedida, que eles vão acabar. E a Olivia fica com aquela sensação de que tá tudo ao redor dela desmoronando, até porque grande parte da alegria dela tá em escrever essas fanfics e a mãe dela não apoia mais, acha que aquilo é uma besteira. É quando desperta na Olivia uma sensação nova, a de que ela quer conhecer o pai dela. O pai dela abandonou ela e a mãe quando ela era criança, ela nunca teve contato com ele, mas nos últimos anos ele se arrependeu e tá querendo essa proximidade. Ela já ouviu coisas horríveis sobre o pai a partir da mãe dela e ela também teme estar traindo a própria mãe ao querer conhecer o próprio pai. Ela mora com a mãe numa cidade muito pequena no interior do Paraná, o pai mora na capital do estado, em Curitiba, então resolver ir pra lá é uma tentativa de um recomeço que ela nem sabe exatamente o que ela tá buscando e é também muito assustador. A primeira frase do livro é: amadurecer era uma droga. Então a gente já sabe que a primeira palavra que tá lá já vai definir o tema do livro, amadurecimento. E é exatamente por isso que a gente vai enxergar aí a Olivia como essa jovem confusa, passando por essa transição que absolutamente todos nós passamos e que, portanto, não tem também as ferramentas para lidar com todas as emoções complexas que ela carrega. Ou seja, a Olivia vai ser aquela adolescente que em muitos momentos vai ter aqueles rompantes, né, de raiva, de meio que fazer birra, de ser contraditória. Só que como a narrativa é também pela perspectiva dela, a gente entende que por mais que ela reaja a situações de uma maneira, aquilo não reflete exatamente como ela se sente muito culpada o tempo todo por ela não estar sendo, né, uma pessoa talvez muito legal, por ela estar às vezes sendo meio que injusta com os próprios pais. E eu acho que a Lola Salgado, ela foi muito sensível em conseguir construir uma personagem que é muito real, uma personagem com
quem a gente se conecta. E até por isso, para muitas pessoas, eu acredito que a Olivia acabe parecendo como muito irritante, como uma personagem chata, porque às vezes ela pode refletir algo que nós também fomos, e não é muito legal a gente reconhecer certas partes sobre a gente. E eu acho muito bonita a forma de como a Lola Salgado consegue se comunicar bem com essa fase, como ela consegue transpor os pensamentos, as emoções que inundam a gente nessa fase da vida e que são emoções complexas. Às vezes a gente, né, já de uma outra fase, olhando para isso tudo, consegue perceber coisas e ter resoluções por a gente já ter passado por aquilo, por a gente já saber lidar com aquelas emoções de uma outra forma, a gente consegue encontrar saídas, mas enquanto a gente está vivendo, não é exatamente assim que acontece. E ao mesmo tempo, a Lola Salgado faz tudo isso com muita leveza, a escrita dela é leve, tem várias passagens divertidas, então ela consegue mesclar bem esses momentos de humor, de leveza, também com sensibilidade. Outra coisa que me encantou na leitura foi a complexidade das relações que a Lola representa aqui, principalmente as relações familiares, a relação que ela tem com a mãe e, sobretudo, a relação que ela vai desenvolver com o pai. Eu achei incrível como a Lola consegue, em momento nenhum, passar a mão na cabeça do pai da Olivia. Em todo momento, ela lembra da responsabilidade dele de ter sido um pai ausente, de ter feito com que a mãe da Olivia criasse a Olivia sozinha. Em nenhum momento isso é esquecido, em nenhum momento isso é relativizado. Mas ela consegue demonstrar uma nova possibilidade de um recomeço, de uma segunda chance para essa relação e principalmente mostrar também o processo de amadurecimento desse personagem. Todos os personagens do livro estão sujeitos a erro. Todos os personagens erram. Todos os personagens acertam e a gente percebe que esses erros e esses acertos não tem a ver exatamente com a índole de alguém. Alguém errar não significa que aquela pessoa é uma pessoa ruim. Significa talvez que ela não tomou a melhor decisão naquele momento. Só que a Lola representa também o quanto as nossas escolhas, as nossas decisões estão ligadas com as fases de vida que a gente tem. O quanto às vezes, num determinado momento, a gente às vezes não tem a ferramenta para agir de uma outra forma. E eu gosto muito de como ela humaniza essas personagens, né? De como ela mostra tudo isso de uma forma tão sincera, tão humana e tão bonita. Porque afinal, de novo, por mais que a gente adore pensar que a gente é um alecrim dourado, nenhum de nós é um alecrim dourado o tempo todo, em todas as fases da vida. Quem é que nunca cometeu um erro? Outra relação que é muito bonita nessa história é a relação que a Olivia tem com a arte. Tanto ela quanto o pai têm uma conexão muito forte com a música, que é uma coisa com a qual eu também me identifico. Então, portanto, foi algo que me emocionou na história. A relação que ela vai ter com a escrita, com o poder que as histórias têm de comunicar, de criar conexões, de fazer com que a gente, às vezes, processe as nossas próprias emoções, de como, às vezes, a gente consegue se expressar dessa forma e acabar tocando outra pessoa, né? Então, acabar expressando algo que outra pessoa também tá sentindo. Então, isso é também muito bonito na história e eu gostei de ter esse destaque para as fanfics, essa importância, né, do contar histórias, da leitura, da escrita, como isso faz parte da trajetória da Olivia. E outro detalhe muito bonito é esse que aparece aqui em destaque na capa, que é o tênis que a Olivia tem. Então ela usa esse tênis como um diário para verbalizar muitas das emoções que ela tá tentando digerir, que ela tá tentando processar. Esse foi um detalhe incrível no livro, porque eu acho que ele deu uma cara muito pessoal para Olivia e que também mostrou essa tentativa dela, né, de lidar com as próprias emoções e como às vezes a gente consegue fazer isso através das palavras, de um ato que é aparentemente simples como o de escrever em um tênis. E aí também vale uma curiosidade, porque essa capa foi feita pela própria Lola Salgado, foi ela que fez essa ilustração e ficou realmente muito bonito, muito especial. E é muito gostoso a gente ir lendo no livro as palavras que a Olivia cita e depois procurar aqui na capa. E não falei ainda de Ravi, um personagem muito importante e que é o garoto que ela vai conhecer quando ela muda para Curitiba e que vai ser o responsável aqui pra gente ter essa carga também de romance na história. Em meio a tudo isso que tá acontecendo na vida da Olivia, ela também vai passar
por esse momento de se apaixonar, de construir uma relação com alguém que ela tinha uma outra impressão, o que também vai deixar um gosto muito gostoso na história, tanto pela relação, pela dinâmica que existe entre eles, as trocas de mensagens. Vai ajudar a compor também esse ar mais leve da história, sem contar que o Ravi é um personagem que ajuda muito a Olivia entender quem ela é, o que ela tá sentindo. Aliás, não só o Ravi, mas a avó dele, que é uma personagem muito importante pra ele, e naquilo que também vai ajudar a Olivia, como aquilo impacta a Olivia. Sério, a Lola caprichou aqui nos personagens que ela construiu, nessa rede de apoio, a própria relação que ela tem com a melhor amiga, que acaba sendo uma relação mais distante, porque tá cada uma num lugar, mas a amiga tá sempre presente, elas estão sempre ali trocando mensagens. É algo muito gostoso da gente acompanhar. E por fim, o que também é muito importante a gente dizer é que a Olivia, nesse processo todo de amadurecimento, ela tá muito refletindo sobre quem ela é. Então é um livro também sobre autodescobertas, é um livro sobre identidade. E aqui entra mais um ponto muito importante. A Olivia é uma personagem negra, a mãe dela é branca, o pai dela é negro. Então a partir do momento que ela vai ter esse contato com o pai, ela também vai passar por esse momento, né, de identidade racial, de se entender como uma garota negra, algo que até então ela não pensava tanto por não ter esse contato. E mesmo que isso apareça de uma forma mais leve e sem nem tanto ênfase, né, o livro não é sobre isso, tá presente e é algo muito importante da gente encontrar aqui também. E da mesma maneira, o Ravi também é um personagem não branco, ele é descendente de indianos, também traz uma representatividade bastante interessante para a leitura. No resumo, eu me diverti em várias passagens do livro, me emocionei em outras, como eu falei lá no comecinho, é um livro que a Ione adolescente teria adorado ler, porque teria ajudado com muitas das angústias que eu carreguei. Esse momento de vestibular, de escolha de carreira, foi um momento que me marcou muito, porque eu não fui feliz na minha primeira escolha, a minha primeira formação foi nutrição, eu demorei muito para entender que não era aquele caminho que eu queria seguir, e até eu entender isso, foi sofrido. Então, assim, esse livro talvez não me mostrasse qual era meu caminho, mas ajudaria a lidar com aquelas emoções que eu carregava, mostrar que não era só eu que sentia aquilo, mostrar que tá tudo bem a gente ficar confuso em algumas fases. Então teria dado esse conforto. E também foi um livro que a Ione adulta, já quase do dobro da idade da Olivia, também tirou proveito, também tirou mensagens importantes e principalmente tirou uma leitura que foi muito gostosa e muito proveitosa. E vale dizer, o livro tá disponível no Kindle Unlimited, então mesmo se você não tiver o exemplar físico, é uma forma mais acessível para poder fazer a leitura. E aí, vocês também já leram? Quais foram as impressões de vocês? Deixa aqui nos comentários. E se vocês não leram, ficaram com vontade de fazer a leitura? Agradeço por cada comentário de vocês, por cada curtida no vídeo. São formas de engajar aqui o trabalho, fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e que novas pessoas cheguem por aqui também. Se você é uma dessas pessoas que tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo.